Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre mais um filme do Oscar, que é 3 Anúncios para um Crime, também conhecido como um dos meus filmes preferidos de toda essa lista e de todos os filmes que eu vi esse ano, 2018, né, no caso, mas que também teria entrado na lista de favoritos do ano passado se eu tivesse visto ele no ano passado. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha porque ajuda muito. 3 Anúncios para um Crime, e tem um nome em inglês que é maior ainda, que é 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eu demorei muito tempo pra entender a tradução literal desse título e no final acaba sendo um título que eu gosto muito, e ele vai falar sobre uma mulher que a filha dela foi assassinada de uma forma bastante terrível e bastante brutal assim. E aí ela decidiu fazer justiça com as próprias mãos e ela colocou 3 anúncios, né, no caso 3 outdoors, culpabilizando ali algumas pessoas, chamando atenção e querendo realmente trazer atenção para esse caso que foi investigado pela polícia, mas que depois de alguns meses acabou esfriando e não resolveu nada. Eu acho que esse é um dos filmes que eu estava esperando que fosse ser o mais violento dos filmes, e ele realmente não é. Ele é um filme bem tranquilo, apesar dele falar bastante sobre violência. Ele não tem violência explícita, e eu acho que isso é um dos pontos que eu mais gosto sobre ele. Ele lida e transita com diversos assuntos bastante violentos, brigas, assassinatos e etc, mas ele acaba sendo bem tranquilo. A gente tem personagens que são muito fortes e são personagens que ajudam a criar uma personalidade muito forte para esse filme. Então a gente tem a personagem principal, que é a Mildred, interpretada pela Frances McDormand, que dá um show de interpretação nesse filme. Ela está sensacional, incrível, ela tá forte, ela tá raivosa, ela tá furiosa no filme, e eu acho que isso é uma parte importante da personagem dela, exatamente por tudo que ela passou. Além disso, a gente tem o Woody Harrelson, que faz o xerife principal, que é o xerife Willoughby. Ele também tem um papel muito interessante e muito forte, e eu acho que ele consegue dar um show também, assim, especial, mas não tem como. O melhor personagem desse filme é o personagem do Sam Rockwell, que é o nosso policial ali, que é meio corrupto, meio estranho, ninguém gosta muito dele, ele é meio racista, ele é meio várias coisas, ele é bastante polêmico, ele não é uma boa pessoa, claramente, mas ele dá um show do começo ao fim, ele rouba todas as cenas que ele tá, exatamente por ser capaz de dar vida a um personagem tão horroroso quanto é o personagem dele, e que ao mesmo tempo consegue evoluir tanto dentro de uma história, mesmo não sendo nem o personagem principal e nem um personagem que aparece tanto assim. A gente vê o desenvolvimento dele através do reflexo das coisas que ele causa em outros personagens e sobre as coisas que vão acontecendo com ele. Então, na verdade, por mais que a Mildred seja a personagem principal e a história gira em torno das coisas que aconteceram com ela e com a família dela, a gente tem outros personagens que chamam a atenção e que atraem a sua curiosidade e que acabam tornando o filme muito mais dinâmico e muito mais interessante. É um filme relativamente longo, então isso poderia ser um problema, mas pelo fato da gente ter tantas histórias paralelas, a gente não fica focado só na história da Mildred e daquilo que ela quer passar. A gente conhece a história do Chief Willoughby e de tudo que acontece com ele e com a família dele, e a gente também conhece a história do Dixon, que é o personagem do Sam Rockwell, que a gente também entende a família dele e por que ele é daquele jeito, e a gente entende tudo o que acontece com esses personagens e para todos os lugares que eles transitam. Em relação à história, eu não vou falar muito, porque eu acho que esse é um filme que é essencial se você for preparado para ser surpreendido, porque ele vai te surpreender para todos os caminhos que essa história toma. Em determinados momentos você até fica meio perdido, tipo, o que será que vai acontecer agora? Qual que será que vai ser o foco e etc. E no final, ele é um filme com começo, meio e fim, que não resolve
nada do que acontece e mesmo assim ele consegue ser um filme incrível, porque ele não precisa resolver essas questões que ele mesmo apresenta pra ter começo, meio e fim e pra ter um propósito e pra ter um motivo de tudo aquilo tá acontecendo. Então ele é um filme excepcional, ele é um filme extremamente bem dirigido, ele é um filme extremamente bem atuado, ele tem uma fotografia incrível e ele pega uma história que é relativamente simples e relativamente sem muitas reviravoltas, sem muitas polêmicas, sem muitas coisas que tornariam ele uma história realmente interessante, e ele torna tudo aquilo extremamente incrível e sensacional e te prende naquela história, e te prende naquela tela, e você quer saber o que vai acontecer naquela história. Isso é um dos maiores méritos de um filme, é te prender na história e querer que o espectador saiba exatamente quais são os próximos passos daquela história. Quando eu tava assistindo, um dos filmes que esse filme mais me lembrou foi Animais Noturnos, que saiu no final de 2016, que foi um filme super esnobado pelo Oscar, por sinal, e que merecia não ter sido esnobado. Eu acho que eles têm propostas muito parecidas, apesar de contarem histórias diferentes e de formas diferentes. Eu consigo enxergar uma linha bem tênue que liga um filme ao outro, e como eu amei Animais Noturnos, eu não poderia deixar de amar 3 Anúncios para um Crime. Apesar dele ser o filme com mais cara de Oscar que a gente tem nesse Oscar, porque ele é bem preto no branco em relação ao que a academia costuma gostar e o que a academia costuma apostar, a gente também tem questões polêmicas que são tratadas nesse filme, que inclusive passam dentro do feminicídio, estupros, assassinatos de mulheres que acabam sendo deixados de lado, que a polícia mesmo não explora. Ele fala bastante sobre violência policial, ele fala bastante sobre o racismo que acontece dentro da polícia, principalmente em cidades pequenas nos Estados Unidos, onde esse preconceito acaba ainda sendo uma coisa bem mais natural e bem mais comum do que a gente vê nas cidades grandes, né, onde o racismo é muito mais condenado. Então eu acho que ele lida com assuntos muito polêmicos. A gente também tem violência doméstica, que apesar de nem ficar perto do foco da história, é falado sobre isso. Cara, ele vai navegando aí dentro de diversas temáticas que são polêmicas e que são importantes de serem discutidas, e que já é um alívio saber que um filme que fala sobre tudo isso consegue ganhar um destaque tão grande no Oscar. Inclusive porque ele é um dos favoritos para ganhar melhor filme, né, eu diria, porque como uma obra completa de cinema, eu acho que ele é sim um dos melhores. Ele pode talvez não agradar você pelo estilo de filme, mas se você para pra analisar tudo, o conjunto da obra é incrível. Ele tem um roteiro incrível, ele tem atuações incríveis, ele tem fotografia incrível, a direção é surreal e tudo ali parece se encaixar de uma forma que você assiste e você sai falando, meu Deus, isso é cinema, isso é uma aula de cinema do começo ao fim. Bom, eu acho que eu já elogiei bastante o filme, né? Vocês já entenderam que ele realmente é um dos meus preferidos e eu acredito muito, espero não morder a minha língua, mas acredito muito que ele vai levar sim melhor filme pra casa, é uma das minhas maiores apostas, e acho que ele também vai levar diversos outros filmes, inclusive o Sam Rockwell já foi bastante premiado em outras premiações como o Globo de Ouro e etc. Então eu acredito que o Oscar de ator coadjuvante deve ir pra ele sim, porque ele está sensacional. E assistam 3 Anúncios para um Crime, vocês não vão se arrepender, vocês vão se surpreender com o final, porque eu fiquei surpresa, porque não era o que eu tava esperando, mas ao mesmo tempo é um final extremamente digno pra um filme como esse. E é isso, espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!